Boa tarde. Quarta-feira, 14h, é o horário que nós nos encontramos aqui no Infomoney, no programa Fundamente-se, que é um programa orientado para o investidor individual que busca uma abordagem de longo prazo em seus investimentos, sobretudo em renda variável, ações, fundos imobiliários. É isso aqui que a gente discute neste programa. E hoje eu trouxe mais um convidado, Renato Opsi, um gestor muito competente que eu conheço faz anos, e vamos conversar sobre a carreira dele, sobre a importância do network. Ele também trouxe dois casos para a gente discutir, que são oportunidades que ele julga interessantes no momento. Queria agradecer, Renato. Obrigado por estar aqui. Obrigado você pela oportunidade também. É sempre bom falar e contar a história e discutir os casos de investimento, né? Renato, conta, como que você começou a investir na Bolsa e qual que é a história da Pavarini Opsi, a gestora a qual você é sócio fundador? Bom, eu comecei a trabalhar no mercado com 20 e poucos anos, 23 anos. Eu estou trabalhando há 44 anos no mercado. Sempre trabalhei na área de investimento. Comecei como analista júnior no Banco de Boston. Passei uns 6, 7 anos lá. Depois eu fui trabalhar numa corretora de valores, a Souza Barros, também fiquei uns 3 anos. Aí eu fui para o Banco Econômico, fiquei 3 anos, eu rodei bastante. Meus últimos anos foram sempre na área de gestão de fundos de pensão, né? No Banco Multiplique, eu tinha mais ou menos, eu era o diretor de investimentos e tinha umas 20 e poucas fundações debaixo da gente, com contrato assinado com a gente. Aí apareceu uma oportunidade de montar a asset do Banco BMG, que era um banco que trabalhava muito com fundos de pensão na área de funding para o banco, e eles precisavam acrescentar mais produtos para esses investidores. Eu trabalhei lá 2 anos, foi um trabalho bonito. Quando eu decidi abrir, em 1997, a Pavarini, me juntei a uma distribuidora de valores, mas não junto da distribuidora. Eu juntei com as pessoas físicas, donas da distribuidora, e montamos a Pavarini Opsi Gestão de Ativos. Isso foi em 1977. Em 97. 1997. Em abril de 97, isso foi março de 97, em abril de 97 nós criamos o nosso fundo, que é o fundo nosso aberto, que tem mais de 20 anos de existência. Tem 20 anos e meio de existência, que é o nosso principal produto, é o produto mais visível que a gente tem. A gente administra alguns fundos fechados, alguns clubes de investimento, mas a carreira foi assim, eu deixei de trabalhar em banco para montar uma área de gestão, que eu tinha muito gosto pela atividade, tinha já uns 10 anos de carreira gerindo fundos de pensão. Eu comecei querendo montar só para fundo de pensão. Foi um trabalho bom no começo, começamos até bem, mas após algumas crises, os investidores institucionais preferiam sempre estar junto de uma placa famosa, porque realmente a gente era muito iniciante naquele momento, e eles falavam para mim: Renato, errar com a Pavarini Opsi dá demissão, errar com o Bradesco, com o Itaú, com o Morgan Stanley, não dá demissão, dá uma pequena crítica, mas nós não podemos correr esse risco. Então, o que acabou acontecendo, nós mudamos o nosso foco, fomos atrás de pessoas físicas e fomos bem sucedidos nisso. O tempo médio os nossos clientes estão com a gente, em média, 15 anos. Isso é muito bom. Eles já passaram por várias fases de mercado, eles conseguem entender quando o fundo performa diferente dos índices de mercado, eles ficam tranquilos, principalmente quando o fundo não está performando e a bolsa subindo muito por causa de fluxo, essas coisas. Então tem sido uma experiência muito prazerosa. Os nossos clientes não aplicam muito, mas também não resgatam muito, e a gente tem tempo para deixar os nossos investimentos maturarem. Tem sido muito bom. E ao longo desses anos, conta um pouco do seu desempenho e quais 2, 3 cases que foram bacanas no passado e aos quais você atribui parte da rentabilidade, que eu sei que é positiva, mas talvez o leitor, do outro lado, o espectador talvez não conheça. O fundo, quem aplicou
Um tem R$ 42 hoje. Quem aplicou R$ 1 no CDI tem 19, os números aproximados. Quem aplicou no Bovespa tem 7, quem aplicou no IBX tem 11. Então, o fundo tem uma performance muito boa. A gente teve grandes acertos ao longo desses anos. Eu acho que o primeiro caso que ficou muito famoso foi o caso de Acesita. A gente fez uma posição de Acesita, a gente apostava que quando o grupo das siderúrgicas que ficaram embaixo da Acesita saíram, principalmente aquela siderúrgica, eu esqueci o nome agora, mas o balanço da Acesita era muito poluído, porque ela era uma holding do setor siderúrgico. Ela tinha umas participações de uma siderúrgica e a gente sabia que aquilo ia sair um dia e ia ficar só uma fábrica de aços inoxidáveis, a única fábrica da América Latina, e uma fábrica que foram gastos US$ 600 milhões para refazer a fábrica. Era a segunda fábrica mais moderna do mundo e a Acesita valia, se não me engano, R$ 300 milhões na bolsa. Então, a gente achava que aquela planta ia dar resultado. O dia que o balanço fosse totalmente limpo, a gente ia ver o resultado de aço inox. Era só esperar algum mercado favorável de aço inox pela frente, que o retorno seria muito grande. Nós compramos essa ação na faixa de 90 centavos, também era um absurdo em relação, naquela época, 1900 aquilo foi 2000, acho que foi 2001, 2001. O valor patrimonial estava 30% do patrimonial. Multiplicou por 10, 15 vezes, né? Eu peguei uma parte dessa valorização. Foi uma coisa espetacular, né? Nós saímos a R$ 16. Foi uma coisa muito bem feita. Que eu me lembro também, outras boas operações, nós temos forte, foi com Valide. Valide, a gente também começou a comprar ação muito barata. A gente gostava do caso, achava que a empresa ia ser muito bem dirigida, a gente sabia que ela estava lançando bons produtos, a gente acompanhou toda a mudança na organização da empresa, ela comprou uma concorrente muito grande, teve que digerir aquilo, mas depois que digeriu, o mercado começou a ver, a empresa cresceu, a empresa deu um resultado maravilhoso também. Eu acho que nós compramos numa época a R$ 4, R$ 5. E eu lembro de papel chegar a 30 e poucos reais, né? Foi muito bom. Foi nessa época que eu e você nos conhecemos. Exatamente. A gente começava a ir nas assembleias e começava a ir nas reuniões públicas da Acesita e nos conhecemos lá. Exatamente. Isso casa um pouco com outro assunto que eu acho que é relevante para o pessoal aqui. O Renato, ele não é um gestor que tem uma equipe grande. Você tem uma equipe, Renato? Não. Eu tenho um sócio. Hoje, eu comecei com 4 sócios e eu. Eu tinha 50%, os 4 sócios tinham 12,5% cada um. Hoje, nos últimos 15 anos, eu só tenho um sócio. Os outros 3 saíram e a gente vem trabalhando nesses últimos 15 anos juntos. O meu sócio, o Ricardo Soares, ele foi diretor da Baines Despar por muitos anos. Ele era um cara muito experiente no conhecimento das empresas, na análise das empresas. E eu sempre fiquei responsável pela escolha dos ativos e o Ricardo fazia o resto do trabalho para mim. Conversava muito com o meio que a empresa vivia. Se a gente estava comprando uma empresa de papel, ele conversava com as empresas que consumiam papel. Quando a gente, no caso de Acesita, ele me levou algumas vezes nos compradores dos grandes usuários de aço inox. A gente fez um dever de casa muito bonito, a gente acompanhava tudo o que acontecia. E o Ricardo também me aproximou de vários empresários e empresas de capital aberto para a gente poder conversar fora o departamento de RI. Precisa lembrar que há 15 anos atrás não tinha um departamento de RI tão estruturado como se tem hoje. Então, o conhecimento de gente da indústria, do setor, era muito importante. Hoje as empresas estão mais estruturadas, elas têm uma capacidade de divulgar suas informações, tirar suas dúvidas. É mais fácil o trabalho hoje. Mas
com 40 e poucos anos de mercado, eu consegui também criar uma rede de pessoas que fazem a mesma coisa que eu, né? Ou analistas, ou gestores, e a gente acaba criando um network muito importante. Você une a sua experiência e aproveita a experiência dos outros e você vai criando um sistema onde você consegue realmente fazer uma troca de informações, sair só da recomendação do sell side, que a gente recebe um monte de material, mas a gente consegue fazer um trabalho mais diligente, mais apurado, em função da nossa rede de conhecimento de pessoas, né? São pessoas que também gostam do que fazem, né? Então é muito bom quando você pega uma pessoa que compra uma ação, você sabe que aquela pessoa está confiando muito naquela ação, ela também está em busca de performance para os recursos sobre gestão deles, e isso aí é muito saudável, essa troca de informação. Tem algum caso que você se lembra que você não estava de olho e alguém do seu círculo de relacionamentos trouxe essa ideia para você, você se tornou sócio e acabou investindo? Vários casos. O meu grande amigo, infelizmente falecido, o Edmundo Valadão, fundador da Geração Corretora, a gente tinha grandes discussões. Ele me apresentou para várias empresas no Rio Grande do Sul. Randon foi um caso de sucesso no nosso fundo. E eu não tenho dúvida que o Edmundo conhecia a mulher do Dr. Raul Randon, ele conhecia os filhos, ele vivia a vida da Randon. Ele me colocou lá no meio, eu comecei a frequentar a Randon, a acompanhar a Randon por causa do Edmundo. Vários. Esse é o caso que eu lembro mais claro, mas tem vários casos. Né? E Renato, conta 2 casos atuais de investimento que você tem no seu fundo hoje. Bom, o principal papel do fundo hoje é Rumo. Eu já sou acionista da Rumo há uns quase 3 anos. Eu comecei a entrar na ação quando custava R$7, logo depois da fusão da Rumo com o Grupo Cosan. Quando o Grupo Cosan comprou a Rumo, que não comprou, ele conseguiu fazer um acordo de acionistas. E quando eles entraram na Rumo, eu entrei também, porque eu já conheço bem o Grupo Cosan e sabia quem que estava entrando lá. Então, eu fui acompanhando a Rumo. Quando, em janeiro de 2016, eles propuseram um aumento de capital a R$6 a ação. Eles queriam captar uns 2 bilhões de reais. E o que aconteceu é que abriu o ano de 2016, em janeiro, né, abriu o ano, a ação caiu para baixo de R$6. E aí houve uma fuga em massa dos investidores, um movimento brusco, a ação chegou a cair a R$2, 1,50 bateu, mas negociou muito tempo entre R$2 e R$3. Ali eu aumentei a posição. E eu não acreditava que a Rumo poderia ter um problema de pedir uma concordata ou entrar em regime especial, porque eu conheço bem o grupo, conheço o Júlio Fontana lá, e eles estavam com o projeto deles, eu acreditei que eles iam conseguir, comprei mais ações e aconteceu o que aconteceu. Eles não fizeram subscrição, passou mais um tempo, em março eles voltaram a fazer, captaram 2 bilhões e 600 a 2,50. Hoje essa ação está a 12,50 na bolsa. Então você vê a velocidade da queda e a velocidade da alta. Por que eu gosto da Rumo? Acho que é uma empresa que a gente vai poder ficar muitos anos com ela, porque a Rumo, se o país entrar em alguma dificuldade mais forte, o dólar vai subir. Se o dólar subir, o agricultor mexe mais, transporta mais a mercadoria dele. Ele exporta mais, ele precisa de mais pressa, e não estoca. Se o país for bem, né, e as movimentações vão aumentando, eu acho que o grupo Rumo, o EBITDA dela vai crescer de 17 a 20, vai crescer
uma faixa de 20% ao ano. Eles estão aumentando muito a capacidade de transporte deles, eles estão refazendo a ferrovia, estão gastando 9 bilhões de reais para refazer uma ferrovia, mas com ganhos de eficiência maravilhosos. Só para você ter uma ideia, uma locomotiva que antes puxava 73 vagões, agora vai puxar 120, gastando menos diesel do que as antigas gastavam. A ferrovia sendo refeita, tirando os defeitos dela, a velocidade aumenta. Então, a utilização da ferrovia aumenta muito, né? Precisa lembrar que a Rumo, que era a antiga ALL, conseguiu finalizar a descida dela para Santos há 3 anos atrás. Então, eles já tinham um investimento fazendo a segunda pista de descida para Santos. Hoje está tudo integrado, eles têm planos de melhorar muito e de aumentar a utilização da ferrovia. Se houver uma quebra de safra, 80% da safra brasileira é transportado por essa ferrovia. Ela está na região de 80% da safra brasileira, né? Então ela tem uma participação grande, ela vai ter uma participação de mercado grande, o concorrente dela é caminhão. E o que eu acho é que se houver uma seca e uma quebra de safra, quem vai perder carga é o caminhão, porque a Rumo é muito mais eficiente. Depois desses investimentos, o caminhoneiro perdeu essa chance. O caminhoneiro só vai existir quando a Rumo não conseguir transportar toda a carga que ela pode, né? Hoje ela transporta 48% da carga da região dela. Então, num problema de uma ausência, o caminhoneiro vai perder muito, a Rumo não vai perder, porque o custo dela é melhor. E lá na frente, a hora que acabarem esses investimentos, nas minhas contas, a Rumo vai faturar 8 bi, 9 bi por ano, com EBITDA de 50%, quer dizer, 4 bi e meio de EBITDA, vai gastar 1 bi e meio de despesas operacionais, né, que é um pouquinho menos do que a depreciação real, e vai sobrar caixa de uma maneira absurda, né, porque gera muito caixa. Uma boa linha ferroviária gera muito caixa. É só olhar os pares, as grandes ferrovias dos Estados Unidos, no Canadá. O Brasil é muito parecido com o Canadá em ferrovia, né? Uma ferrovia que transporta basicamente um tipo de carga, né? Que é grãos. Então, eu acho que esse caso é para a gente conviver bastante tempo. A empresa vai pagar grandes dividendos, o risco dela é baixo, não tem concorrente, é muito importante isso. Uhum. E é muito bem dirigida. O time que está lá está fazendo um trabalho maravilhoso. E outra ideia que você estava conversando comigo antes de começar o programa, ideia na Bolsa, é a própria Bolsa. Conta um pouco desse caso da B3. Então, a B3 é um caso assim, ela é parecida com a Rumo, porque ela também não tem concorrente. Ela incorporou o CETIP, então é uma empresa de alta tecnologia, ela é não replicável, né? Ninguém vai montar uma outra bolsa no Brasil, não tem como. E essa empresa, a hora que pagar as dívidas dela da compra da CETIP, ela vai ser também outro caso de geração de caixa, uma empresa muito as novas tecnologias vão sempre trazendo os novos resultados, cada vez mais a informação. O mercado brasileiro ainda é um mercado pequeno, né? Principalmente o mercado de bolsa. Quando esse país passar por uma fase de crescimento maior, a B3 vai se beneficiar demais disso, né? Então, eu acho que é um caso muito sólido, uma empresa moderna e que tem um chão muito grande pela frente, né? Também não tem nada que a gente possa enxergar de ameaça ao desempenho dessa empresa. O pessoal fica um pouco reticente, a gente já viu isso algumas vezes, com o risco de concorrência. O que você acha disso? Eu acho difícil, acho muito difícil. Eu acho que na parte de mercado, BMF, Bolsa,
bolsa futuros muito difícil. Não há volume para isso no Brasil. E é isso, ela já está aí, está instalada. Alguém para começar um negócio desse precisa ter muita coragem, né? Então, eu não tenho a menor preocupação com concorrência, não. Tá bom, Renato, obrigado por estar aqui. Espero Obrigado você. que você venha mais vezes aqui ao nosso programa. Tá ótimo, foi muito bom. Tá bom? Foi muito bom, foi muito gostoso. Bacana. Pessoal, aqui se encerra mais um programa Fundamentos. Espero que tenham gostado e vejo vocês aqui quarta que vem, às 14h. Boa tarde.